pra mim, por favor. E aí, Titi na área, 4h59 da manhã. Estamos ao vivo para todo mundo. Faça um excepcional dia. Seja bem-vindo aqui na minha garagem, aqui no escritório. Hoje é um grande dia. Já esfrega suas mãos assim, ó. Deixa eu ver quem tá de volta. Deixa eu ver quem voltou. Valeu. Deixa eu ver quem tá de volta. Quem é das antigas escreve assim, ó. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. É alguém que é das antigas e sabe que tá batendo no caixão. Tem muita gente deitada ainda. Tem muita gente que decidiu levantar, mas não levantou. Faça um excepcional dia. Ao invés de falar bom dia a partir de hoje, a gente vai falar assim, ó. Faça um excepcional dia. Bora levantar, meu povo. Quem é a primeira vez, escreve primeira vez. Quem é a segunda vez, ou segunda temporada, ou terceira temporada, quem tá aqui há muitos anos, escreve assim, ó, sou de casa. Faço um excepcional dia. Tá no Instagram também? Vê se tá no Instagram, hein, que eu acho que o povo conhece mais pelo Instagram. No YouTube é mais legal. E tá no Instagram também? Então, todas as redes sociais estão conectadas aí. Sejam todos bem-vindos. Tamo juntos. Olha lá, sou de casa, aluno do Piorano. Tamo juntos. Juntos, juntos, juntos até depois do fim. Coloca uma coisa no seu coração. Todo ser eterno é movido por propósito. E essa semana a gente vai falar sobre propósito. Acho que a maior busca que o ser humano tem na vida é sobre um propósito. Quem não tem propósito, ou está configurado no modo ambição, ou está configurado no modo ganância. Ganância é trocar pessoas, é trocar situações por um alvo que é legítimo seu, você colocou, e é tão forte a ambição que a pessoa coloca isso dentro dela e ela atropela tudo. A ganância é trocar tudo por dinheiro. E o propósito é pegar o dinheiro e pegar tudo e usar todo mundo, usar a si mesmo para cumprir algo que é maior que a própria vida. O propósito é muito forte. Mas antes eu quero saber de onde que você está. Estou com um computador aqui do lado e eu quero saber de onde você está assistindo. Coloca assim, o país e a cidade que você está. O país e a cidade que você está, para que eu quero saber da onde que você está falando. Olha lá, Argentina, Ana Clara está falando da Argentina. Vila Velha, Espírito Santo. Brasil, São José do Rio Preto. Brasil, Goiânia, Brasília. Itália, Milão, ó o Pasquale aí. Iguapé, São Paulo. Siqueira Campos, Paraná. Rio de Janeiro. Criciúma. É o simples. A internet tem um poder. Olha lá, Paraguai. Brasil, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Angola, Benguela. Aí é muita gente. Presidente Epitácio, mais gente do Paraguai. Olha que massa. O propósito, ele é maior que a vida. Só que tem 3 classes de propósito. E a gente começa essa segunda-feira falando sobre isso. E eu quero que você abra a sua mente, abra o seu coração, abra o seu entendimento. E se você abrir, vai ser bem mais simples. Se você abrir o seu entendimento, você flui muito mais rápido, você flui com uma velocidade diferente. Você vai entender que o 4h59 vai ser uma oportunidade de você acordar mais cedo, e ao acordar mais cedo, tem ninguém acordado agora na sua casa, não tem nenhum vizinho acordado, você não está na loucura do trânsito, tem ninguém, lugar nenhum acordado. Você vai colocar pressão no sol e essa pressão no sol pode mudar a sua realidade. Então, você vai escrever uma expressão que a gente vai falar todos os dias. Então, nesses próximos dias, a gente vai estar junto, 4h59 da manhã.
todo dia. 4h59 da manhã, você vai colocar pressão no sol e você vai usar três letras repetidas. Você vai escrever assim, ó, bora TTT, que é tocar o terror na terra. Tocar o terror na terra. O que é tocar o terror na terra? Tocar o terror na terra é acordar colocando pressão no sol, é acordar, de fato, se vocês quiserem depois baixar a cortina aí, cuidado aí, ó, vai bater aí, ó, vai bater na luz. Deixa aí, pode deixar, pode deixar. Bora TTT vai ser uma expressão onde a gente vai todos os dias observar uma velocidade que a gente vai começar a prosperar. A gente vai mudar a nossa realidade aprendendo primeiro. Então você vai escrever assim, ó, eu aprendo primeiro. Eu aprendo primeiro. Aprender primeiro é um negócio absurdo. Mentalizar primeiro. De fato, não só aprender, mas transbordar primeiro, mentalizar primeiro, conectar com a palavra primeiro, tudo vai ser primeiro. Então, o 459 vai ser uma primícia diária. O 459 vai ser uma primícia e essa primícia ela vai mudar a sua realidade. Quem já assistiu, quem já participou, muita gente já saiu do caixão, muita gente já mudou a realidade, muita gente começou negócios, muita gente tomou decisões difíceis e vale lembrar que esse tempo juntos, apesar de você não saber ainda, vai ser inesquecível. Esse tempo juntos, ele vai ser inesquecível por quê? Porque o que eu mais queria na vida era ter alguém para ficar uns 7 dias me orientando do como mudar a minha vida. E se você quer mudar a sua vida, você vai escrever assim, eu quero mudar a minha vida. Eu vou compartilhar um versículo com vocês, está lá em Jeremias 29:11, fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. É muito poderoso o Jeremias 29:11, porque ele mostra e ele revela o coração do Senhor. Então, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, ou para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se o Senhor tem bons planos ao seu respeito, tem um plano de fazer você prosperar, escreve assim, ó, eu vou prosperar. Você consegue entender a gravidade de imaginar que Deus está falando que é plano para você prosperar? É um plano para você prosperar, plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. E as pessoas fazem o quê? Elas simplesmente acreditam que Deus, ele limitou a prosperidade, que ele imagina Deus limitando a prosperidade. Deus nunca limitou a prosperidade de ninguém. Essa palavra é muito forte. Escreve isso, eu vou prosperar. Quando você acredita de verdade que você vai prosperar, o que vai acontecer com você? Você vai prosperar. Qual que é a outra câmera aqui? Quando você colocar na sua cabeça que ninguém, absolutamente ninguém pode tirar aquilo que ele colocou no seu coração, você começa a defender um propósito. O propósito ele precisa ser ativado, o propósito ele precisa ser potencializado, o propósito precisa ser distribuído, transbordado. Tem gente que não entende sobre propósito, né? Você olha para um cubo desse aqui, ó, esse cubo mágico ele parece preto, né? Só que ele não é preto. Esse cubo aqui, quando você começa a aquecer ele começa a aparecer as cores. Aí é como se fosse o propósito. Você começa a esfregar ele começa olha aqui, a aquecer, olha o que vai acontecendo. As cores vão aparecendo. E aí eu comprei esse cubo aqui, você começa a mexer nele, e quando você começa a aquecer, olha o que acontece. Ele começa a aquecer, e enquanto você está mexendo, você vai mexendo num cubo desse, ele começa a dar cor na vida. E aí você pensa, poxa, que loucura. Aquilo que estava escuro, que é a sua vida começa a passar a ter cor. Olha aqui que louco.
Esse cubo é magnífico. Comprei ele nos Estados Unidos. E aí a gente esquenta ele e se a gente demorar demais a montar, ele fica escuro. Olha que louco. Ele parecia que era um cubo todo preto. E na verdade nós somos assim, nós temos esse sensor. Quanto mais a gente é, faz pela vida dos outros, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente entra em movimento, quanto mais a gente faz o que precisa ser feito, o que que acontece? Acontece algo poderoso. Esse cubo ele começa a aparecer suas cores. Olha isso. E aí, quanto mais contato, mais ele entra na cor original. Só que eu vou largar ele aqui. Na hora que eu largar esse cubo aqui, ele começa a escurecer de novo. Se esse cubo ele não tiver em ação, ele faz algo poderoso. O que que ele faz? Ele desliga. E ele volta igualzinho a sua alma, igualzinho o seu corpo. Ele deixa de cumprir o propósito, e ao deixar de cumprir o propósito, algo poderoso acontece. Escreve todo mundo assim, ó, o poder da energia. Prosperidade é movimento. Prosperidade é quando você começa a entender o porquê que você foi criado. Você começa a conhecer a natureza. E quem nunca participou do 459, o que você vai fazer agora? Toda vez que algo mexer com o seu cérebro, você vai escrever putz. Você vai escrever assim, ó, P-U-T-Z. Esse é o código para mostrar que seu cérebro clarificou. É como se tivesse dado um canhão de luz nele. E quando dá esse poder de luz, traz clareza. Ao trazer essa clareza, como uma estrela cadente, não só é um lugar para você pedir pedir uma sorte mudada, alguma coisa diferente, né? Ou fazer um pedido, que é o que a gente aprendeu na verdade. É engraçado, ó o cubo escurecendo, por falta de movimento. Por falta de movimento, o cubo está escurecendo. E aí você vai escrever putz, a quantidade de Zs mostra o tamanho do canhão de luz. É como se tivesse dado uma clareira num cérebro escurecido, assim, ó. Quando tiver uma clareira, vai ter uma clarificação no seu cérebro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de tomar alguns putz na vida. O putz é o eureka. O putz é, agora eu tive discernimento, agora eu entendi. Você vai acordar todos os dias, 4, 5, 8 e 9, vou acordar com você, ou melhor, nós vamos acordar juntos. Vocês vão acordar junto comigo. Tem gente que dormiu junto comigo agorinha. Tava na live, tava ao vivo. Aí acordou, tá aqui de novo. Eu sei que essa é uma temporada onde você vai tomar putz, vários. Aquela clareza absurda no seu coração. Então vamos lá. Nós estamos acordando nessa segunda-feira para falar do propósito. O propósito, você está aqui na garagem de casa, seja bem-vindo. O propósito ele é muito forte. O propósito ele é maior do que a própria vida. Por quê? Porque ele transcende a nossa vida. O propósito ele transcende a nossa própria vida e o que a gente precisa de fazer é uma coisa muito simples. Nós precisamos entender que o propósito é igual à causa. Alguém falou, você saiu sem despedir da live. Ah, não, na hora que eu percebi que eu estava gastando minha energia ali, as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando, eu só saiu. Eu estava lá, porque você saiu sem avisar? Porque foi muito forte para mim, eu explicar, e tem gente que não está acreditando no rolê que estava acontecendo ali. Até hoje, mais de 3.000 palestras presenciais, só 2 vezes eu saí sem dar tchau. E ontem foi um grande dia. Ontem foi um grande dia de sair e vazar. Olha lá, eu estava na live. Seguinte, vamos definir o propósito. Eu vou abrir um versículo, esse versículo pode mudar a sua realidade. Chama Mateus 6,33. Se você entender esse versículo, sabendo que Deus quer que você prospere, ele só quer que você inverte as bases. Escreve assim todo mundo, inversão de base. O que é inversão de base? A inversão de base é estabelecer prioridade. Se você no mundo espiritual estabelece prioridade conforme o reino, vai prosperar. Tá falando assim, ó, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No mundo espiritual, inversão de base. No mundo físico, se você desejar seus sonhos em primeiro lugar, você vai ter que ser escravo de sonho. E aí você vai escrever assim, ó, eu não sou escravo de sonho.
Você vai ser escravo de sonho. Escravo de sonho. Ah, mas então eu preciso fazer o quê? Uma inversão de base. Ao invés de lutar pelos seus sonhos, ao invés de antecipar seus sonhos, ao invés de postergar seus sonhos, faz o seguinte: inverte a base. Invista na sua cabeça para você sonhar coisa diferente, mas lembrar de uma coisa: se seu nível de consciência subir, seu propósito alastrar, você não vai mais curvar para coisa. Você vai crescer tanto que aquilo que parecia seu sonho vai virar um chaveiro ou um imã de geladeira. Você não pode ser escravo de sonhos, você não pode acordar todo dia querendo isso. Aí a pessoa fala, cara, mas a pessoa tem que sonhar com alguma coisa na vida. Não, a pessoa tem que ter alvo. Sonho versus alvo, anota o driver mental. Sonho é uma coisa, alvo é outra. A pessoa que tem um sonho, ela pode até prejudicar até os que ela mais ama. A pessoa que tem um alvo vai envolver todo mundo. Um propósito, ele precisa de um alvo. Não dá para ter clareza da vida se não for mirar a vida para alguma coisa. Quando eu parei de ser escravo dos sonhos, isso mexeu muito comigo. Todo mundo aqui tem um sonho de ter uma casa. Não é problema, não estou falando que é proibido, estou te falando que gasta muita energia. Pega essa mesma energia querendo comprar a casa de hoje, que você vai ficar 30 anos pagando, e começa a antecipar 30 anos de crescimento cerebral. Começa a antecipar 30 anos do seu cérebro. 30 anos do seu cérebro pode mudar completamente o jogo. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem porque se hoje você tem um nível cerebral, deseja comprar uma casa financiada de 30 anos, em 30 anos você vai ficar com a obrigação de ter que pagar essa casa para sempre. Aí você fala, cara, o que significa isso? Às vezes, se você tirar, inverter essa base, colocar sonho um pouquinho de lado e começar a crescer como pessoa, vai mudar um pouquinho sua realidade. A sua realidade vai ser qual? Você aposta naquilo que cresce de fato. Não é a empresa que vai fazer a sua cabeça crescer, é você que vai fazer a sua empresa crescer. Então, no seu propósito, o que vai ter que mudar? Vai ter que mudar uma coisa muito simples, vai ter que ter uma inversão de base. Você que tomou uma clareza nisso, você que teve discernimento ouvindo isso agora, você vai falar assim, poxa, mas meu sonho era tal faculdade. Que faculdade, cara? Tá na era digital. Está na era de ferramenta de inteligência artificial. Você está na era onde conteúdo não vale absolutamente nada. Você está na era errada. Você é da era da década de 70 e está em 2025 perdido. Ou você volta para 70, então você avança para 2050 logo. Mas, Pablo, que loucura que é essa? O seu cérebro ele tem que trabalhar ao seu favor e não por você para ser escravo de um sonho. Quem não se adapta ao tempo, tem gente que é fora do tempo, tem gente que está devagar se adaptando ao tempo e tem gente que está liderando o tempo. Alguém perguntou, mas e as profissões? Elas vão deixar de existir. E é normal. Esse é o tempo. A Revolução Industrial fez todo mundo viver a nossa vida pelas profissões que esses caras precisam da gente. Pensa em várias gerações de 50 para cá, onde todo mundo desejou ser ator de novela, apresentador de TV, artista de Hollywood. Hoje você pega vários artistas de Hollywood, mas vários. A maioria deles tem menos seguidores que eu. Quase todos. Você imaginar aí que é top, tudo abaixo. Muito difícil o cara ter mais seguidor que eu. Aí você fala, você foi para Hollywood? Você é jogador de futebol? Não. Eu não tinha um sonho também, e nenhum alvo de ter esse tanto de seguidor. Eu comecei a transbordar, comecei a servir, passar raiva em gente. E aí, ao invés de eu trabalhar para o meu cérebro, nas vontades dele, eu inverti a base para o meu cérebro para trabalhar para mim. Meu cérebro é obrigado a acordar 4h59 da manhã. Isso é problema meu. Eu que decidi, então meu cérebro vai ter que fazer. O que ele vai ter que fazer também? Ele vai ter que, de fato, decidir que não é ele que manda, mas é ele que serve. E aí você vai escrever assim, ó, meu cérebro serve. O cérebro, ele serve você. E não eu sirvo o que ele quer. O cérebro, ele serve. E eu não tenho que ficar perdendo meu tempo com ele. Ou eu vou drivar meu cérebro mostrando qual propósito que eu tenho. E aí vocês vão escrever assim, ó, o propósito tem 3 classes. O que é essas classes do propósito? O propósito número 1 de todo mundo é o propósito original, governar sobre todas as coisas. Número 2, ressignificação. Número 3, qual a classe número 3? Decisão. Meu cérebro não tá nesse negócio. Meu cérebro é uma máquina que tem que ser escrava do meu propósito.
Se o meu cérebro não tiver um propósito, você vai ver o que ele vai arrumar. Ele vai enfiar você num monte de rascada. Se o seu cérebro não tiver algo para acordar, ou na hora de dormir, lembrar de algo que tem que fazer, e na hora que acordar tem que lembrar ele de novo, ele vai começar a tomar decisões malucas. O seu cérebro serve para quê? Para servir você. Simples. Escreve todo mundo, meu cérebro me serve. E quando ele começa a servir você, ele fala, nossa, eu tenho um orgulho de trabalhar para você. Eu quero que você preste atenção nisso. O seu cérebro, ele tem orgulho de trabalhar para você. Só que desde que dê resultado. Se você não der resultado, ele não trabalha para você. Simplesmente, ele não vai trabalhar. Você que está assistindo no YouTube, você vai compartilhar. Você que está assistindo no YouTube, você vai compartilhar. Ao compartilhar a live, o transbordo já acontece. O que é esse transbordo? Se você não está falando algo agora e não está usando seus canais e as suas mídias para transbordar, deixa fluir algo que está correndo através de você. Pega seu celular, faz os stories e coloca assim, ó. Acordei com o Brabo hoje. Acordei com o Marçal. E eu sei que tem gente que fica enchendo o saco e não gosta de mim, coloca assim, ó. Não adianta não gostar. O cara acordou primeiro que você. Essa é uma boa para passar raiva nele. Eu e o Brabo acordamos antes de você. Então, faz uma postagem assim. Vou pedir pro meu time repostar alguns. Melhor, pega desse horário até terminar o horário do 459, pessoal do time, grava uma tela daquelas e acelera o repostando aí o máximo de pessoas possível. É simples. Se você nasceu para governar, algo poderoso vai acontecer. Quer mudar a câmera aí? Depois você põe essa mesa aqui que eu acho que eu prefiro ficar apertando esse botão assim, ó. Tchuc, 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 tchuc. O que acontece? O seu cérebro ele te serve. Ele não pode governar a sua vida. Vou te dar um exemplo aqui que atrapalha muito sua vida. Olha aqui, ó. Não entra em movimento. O que acontece? O cubo escurece. Loucura esse cubo, né? É um cubo térmico. Imagina a sua vida, como é que fica seu cérebro quando ele não serve as pessoas. Ele perde a cor. Ele perde o propósito. É uma máquina de servir gente. É uma máquina que simplesmente precisa de movimento. É igual os relógios automáticos, né? Os relógios mais caros, eles são automáticos. Quando eles param de se mover, atrasa a hora. Eu acho isso brilhante no relógio. Aí a gente tem um cofre e o cofre fica girando o tempo inteiro para não perder o movimento. Então, quando você sabe que precisa entrar em movimento, se você parar de movimentar, você perde tudo. Imagina se a Terra ela decide não girar 1.675 km por hora mais. Se a Terra parar de fazer esse giro, não sei se você sabe o que vai acontecer. A gente vai ser arremessado no espaço. A Terra, que é um... Marcelo, mas parece que a gente nem está girando, só parece. Se a Terra parar de girar na velocidade que ela gira, a gente é arremessado. Se a Terra parar de girar, acho que a gente morre na hora. Quer dizer, acho não, né? A gente vai ser arremessado, como que não vai morrer? Você olha para a ordenância, a construção de tudo que Deus criou, e tem algo poderoso que às vezes você não parou para pensar. Se parar de movimentar, quebra tudo. Se o Sol ficar constantemente aquecendo a Terra, alguém ali está perguntando, ela gira mesmo, Titi? Ela só não gira igual você imagina, porque ela tem 40 mil quilômetros de circunferência. É muito grande. O negócio é brabo. A velocidade de giro é uma coisa, a velocidade de deslocamento da massa é outra. A velocidade de movimento da luz é outra. Cada coisa movimenta numa velocidade. Cada coisa movimenta numa velocidade. Então o que você tem que aprender? Você tem que aprender uma coisa poderosa. Quem tem propósito encontrou a vida. A Edivane Galvão falou, Marçal, repete as 3 classes de propósito. Repito. As 3 classes de propósito são original, governar sobre todas as coisas. A segunda é ressignificação. E a terceira é algo extremamente poderoso. As decisões que eu tomo. Então, o governar sobre todas as coisas é original. O 2 é a ressignificação, é pegar todo o trauma, tudo. Todo o trauma que você tem e inverter esse trauma. Ressignificar é igual a dar um novo significado. E o propósito de tomar decisão é o grande absurdo da vida. Cuidado com as decisões que você toma.
Então, qualquer movimento intencional seu vai te levar a um propósito novo. Coloca isso na sua cabeça. Se você de fato falar, quer saber, mano? Eu quero prosperar. Se de fato você falar, eu quero prosperar, você não está fazendo nada além do que Deus falou que era para você fazer. Então, você não está inventando moda. Ele já falou. O que foi o versículo que a gente compartilhou? Olha o que Jeremias 29:11 falou. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. O plano de prosperar é seu? Mas por que Deus, conta para mim no propósito de Deus, por que Deus quer que eu prospere? Eu te conto. Ele quer abençoar um povo e ele quer achar um canal. Se você for encontrado como um canal, ele vai distribuir riqueza e prosperidade e sabedoria por meio de você para que você sirva outras pessoas. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer algo importante. Você vai fazer o seguinte, você vai ser um canal que entrega riquezas. Escreve assim, ó, minha vida está a serviço de outras vidas. Quando você entende o que é estar a serviço da vida de outras pessoas, sua vida tem que valer mais. Sua vida tem que ser mais dedicada. Sua vida precisa ser um mergulho. Quando de fato você fala, cara, eu quero viver um propósito, não tem como ter isolamento. Você que está isolado, você está contra o propósito. Quando você pensa só em você, quando você tem problema de ego, você vai viver uma coisa que você acha que pode ser o propósito, mas na verdade você vai viver uma ambição. Quando você pensa assim, não, mas eu quero viver, eu sou ambicioso. Eu, Pablo Marçal, zerei a ambição no meu coração. Não tenho ambição de nada. Não acordo passando mal, querendo nada. Ah, mas para você é fácil, né? Você tem uma vida fácil. Coitado. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de você assistir a construção de uma riqueza e você chamar isso de fácil porque tem a riqueza, você não suportaria o nível de riqueza se não tivesse os drivers mentais que a gente carrega. É fácil você ficar falando isso porque é a desculpa que você arruma para você não prosperar. Não é fácil você ter bilhões e ter que ficar governando um monte de gente, milhares de pessoas e aguentar críticas e aguentar processos no nível que eu aguento, porque você não está preparado para isso. Aí você fala, é fácil. Você não suportaria um dia mexer com isso aqui? Tem gente que quer só o dinheiro, quer só o bônus ser um ônus. Você não imagina. Eu estava dia 18 de abril na China, acompanhando um hacker me roubando e arrumando um jeito de prender ele lá da China no dia do meu aniversário, minha esposa dormindo, acordada, rastreando o cara, e o cara entrando no sistema nosso e roubando a gente. Aí você fala, cara, como é que é isso? A riqueza não é tão simples igual você imagina. Ela é uma construção. Mas lembra de uma coisa? Para de ficar julgando a vida que alguém tem, porque se você julgar ela, seu cérebro pode evitar ela. Abençoa, fala, cara, eu quero aprender, eu quero servir, eu quero de fato ver o que eu fui chamado. A riqueza é uma construção, mas a construção não é do dinheiro, é a construção de uma mentalidade. Se a sua vida está a serviço de outras vidas, eu quero saber que achou o bandido, eu prendi ele no mesmo dia. Quando eu falo prendi, foi a polícia, né? O que eu tô te falando é que é tanta coisa que você tem que fazer que você nem imagina. Você nem imagina. Se a Bíblia fala maior é o que serve, é Deus que tem planos da sua prosperidade, qual que é o seu problema em não entender isso o mais rápido possível? Qual que é o seu problema em não, não aprender a servir? Não ter prazer em servir? Cara, obrigado por você ter acordado hoje. Que prazer estar aqui podendo servir. Que prazer ter mais de 2 pessoas prontas para acordar. Que prazer ter gente de fato, falando assim, ó, eu não abro mão de prosperar, eu não abro mão de cumprir esse Jeremias 29:11. Eu não abro mão de viver aquilo que ele foi me chamado, que ele me chamou. Eu fui chamado para isso. Alguém falou assim, como saber se esse futuro que ele está falando não é sobre a volta de Jesus? Se for simplesmente da volta de Jesus, foi para te abençoar de todo jeito. Não arruma mais desculpa, porque aquilo que era morte agora é vida. Aquilo que era pecado agora é perdão. Ou seja, você pode arrumar qualquer interpretação para a Bíblia que vai dar na mesma. Ele te chamou foi para prosperar. O plano foi romper. O plano foi crescer. E por que crescer? Para ser visto pelos outros. E aí alguém te vê diferente, fale na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai ser transformada através de você. Simples.
O propósito é o quê, Marcelo? Aquilo que toda alma busca, mas ninguém sabe explicar. Ele tem 3 classes. Você que acordou hoje precisa de se envolver nisso. Precisa de fato de decidir viver uma vida diferente. Uma vida que vale a pena, uma vida que não tem escassez. Essa vida, se tiver escassez, você mata os outros. Uma vida que se você fica calado por escolha ou por ego, você vai fazer com que pessoas paguem por isso. Porque o que eu mais fiz na vida foi abrir a boca e mudar a vida das pessoas. E eu posso ser incapaz, posso ser qualquer coisa, mas minha boca vai abrir do mesmo jeito. Então, se a sua boca abre, o que você tem que fazer? Você precisa aprimorar as coisas que você fala. Se a sua boca abre, você precisa fazer com que passe um rio nessa boca. E por mais que hoje pareça besteira as coisas que você fala, a água desse rio é tão forte que vai lavar tudo que é besteira dentro de você. Não precisa você ter medo. Se você, por exemplo, acordar todo dia, porque eu vou estar aqui todo dia. Se você acordar todo dia, vai acontecer um milagre na sua vida. Você vai começar a pensar diferente. Quem vai acordar todo dia? Se você for acordar todo dia, você vai virar e vai falar, cara, por que eu estava preso a tanta loucura na minha cabeça? Por que eu não entendi aquilo que eu fui chamado? Acordando todo dia, vai ter uma necessidade, você vai ter um excesso de sabedoria diária e você vai ter que transbordar para outra pessoa, para ter um rio. Se você quer ter uma fluidez, algo vai mudar dentro de você. Só de você transbordar, vai mudar dentro de você algo poderoso. Você vai acordar o sol todo dia? Escreve, eu vou acordar o sol todo dia. Eu vou acordar o sol todo dia. Sabe o que acontece? Se você ouvir muito e praticar pouco, rapidamente você não suporta isso aqui. Se você ouvir muito e transbordar muito, que é na mesma frequência, você vai sentir a maior leveza e o maior crescimento que você já teve até hoje. Até hoje. Até hoje. Tem gente, por exemplo, que tá assistindo, ele tá deitado na cama, ele não tá convencido que ele precisa levantar. Tem gente que já dormiu com o celular na mão, me ouvindo e ainda tá atrapalhando o cônjuge do lado. Levanta, rapaz, acorda. E aí tem gente que tomou um susto agora, o que tá acontecendo? Cara, quando você se propõe a levantar, não é só abrir o olho, é levanta. Levanta e anda. Sai do lugar. O que você tá fazendo? Onde você tá? Conta aí pra mim. Tem um capítulo legal aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é Efésios 5. Eu vou lembrando aqui, vou colocando os versículos. Efésios 5:16 está escrito assim, ó. Primeiro 15, né? Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Quer ver? Eu sou sábio. O que o sábio faz? Versículo 16 está escrito. Aproveitando o máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Cara, se você simplesmente virar e falar, eu vou aproveitar cada oportunidade. Eu estou te dando uma oportunidade aqui. Alguns de vocês vão triturar o dia mal. Porque vocês vão falar, cara, não é possível que é tão simples triturar o dia mal. Cada dia tem seu próprio mal, certo? Se cada dia tem seu próprio mal, o que você tem que fazer? Você tem que governar sobre eles. Eu descobri algo que é tipo uma descoberta científica. Os dias são maus? São, Jesus falou. Cada mal tem seu próprio dia. Cada dia tem seu próprio mal. E aí, quando você vira e entende que é realidade a maldade de cada dia, no final do dia você pensa, então é por isso que a minha vida é ruim, né? Porque os dias são maus. Então não existe o dia mau de fato. O dia é que tem a maldade e não a maldade que tem um dia. O que significa que quando você se propõe a governar, você governa de tal forma que esse governo que você está exercendo coloca o mal no lugar dele. Então não existe dias maus. Existem dias não governados. Porque todo dia que você governa, o mal vai submeter a você. Eu não sei se você está entendendo. Se cada dia tem seu próprio mal, significa que tem um componente de maldade, mas também tem a bondade lá. Você vai escolher o que você vai fazer. E aí, na hora que você entende que você é filho, que você é amado, que você precisa governar sobre isso, algo muito poderoso acontece com você. Você contabiliza aquele dia como um dia que você governou. O dia mau é o dia não governado.
Eu tô pra caçar um dia. Ah, Marçal, para com isso. Tanto de gente persegue, televisão, é não sei o quê. É um tanto de hater, é jornal, é processo na justiça. Mas se eu tô governando, o que que vai mudar? O que que vai mudar? Tem gente que não entende. Se você tá governando, quem é que vai mandar na sua vida? Quem é que vai tirar você daquilo que Deus te chamou? Se você tá governando, quem é que tem esse poder? Escreve assim: o mal está debaixo dos meus pés. O mal está debaixo dos meus pés. Se isso é pura realidade, que dia que você vai encher o saco? Eu governo todos os dias. Eu governo todos os dias. Escreve isso. Eu governo todos os dias. Sabendo que eu governo todos os dias, o que eu vou fazer? Sabendo que eu governo todos os dias, eu vou fazer algo poderoso. Eu vou pôr o mal debaixo dos meus pés. Mas só estou muito mal. A pessoa falou mal de mim. É verdade? O que a pessoa falou é verdade? Não. Está preocupado por quê? Não, dá uma olhada aqui. Vem cá. Vem cá. A pessoa falou mal de você. A pergunta é verdade? Aí você fala, não. Está preocupado por quê? Se não é verdade, significa nada. Ai, meu Deus. Então não é verdade, eu não tenho que preocupar? Não. Agora, a pessoa falou mal de você, é verdade? Aí você faz assim, é verdade. O que que você vai fazer se é verdade? A verdade é a verdade. Você vai achar ruim da verdade? Como achar ruim da mentira e como achar ruim da verdade? Deixa eu te falar, se a pessoa falar algo que não é verdade, não importa, não é verdade. E se ela falar que é verdade, o que que você vai fazer? Tem como lidar? Tem como combater a verdade? Não. Então tá dando a lógica, tá tudo certo. Continua fazendo o que precisa. Ah, não, mas me incomodou porque é verdade o que ela falou. Ah, então muda. Ah, não deu conta de mudar, então aceita. Então pronto. Acorda e fala, cara, o que você tá falando não é sobre mim, é sobre você. Ah, mas é verdade. É verdade mesmo. Só tem um problema. Se é verdade, não vai mudar nada. Se for mentira, não vai mudar nada. Ou seja, o que alguém falar de você só muda se você deixar atrás da sua cabeça. Não faz sentido. Eu não sou escravo de sonho. Eu não vou buscar minha vocação como pessoa. Eu não estou buscando isso. Eu não vou ficar buscando agradar os outros. Eu vou fazer agradar a Deus. E para agradar a Deus é só tendo fé. E o que é fé? Fé é desafio, fé é imaginação. Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. Então, quando eu começo a decidir a cumprir meu propósito, ao invés de agradar a gente, eu vou agradar a Deus. Ao invés de ficar pensando, poxa, mano, vocês estão falando de mim. Não, pelo contrário. Depois que eu descubro o valor de uma pessoa que para a própria vida para falar do outro, o que que eu vou fazer? Por favor, fale de mim. Eu tô precisando de ajuda. Eu preciso é que você fale. Sabe por quê? Eu vou revelar algo para você. Quando uma pessoa, ela, quando uma pessoa, ela, ela importa com o que os outros falam, ela não sabe a potência que tem dentro do outro ser humano para promover a mensagem que ela tem. Então, uma pessoa que se propõe a falar, ela, ela não tem nem noção que ela está elevando o nome da outra para a mensagem que ela carrega ganhar uma potência. Se eu tivesse só pessoas que gostassem de mim, eu não ia ter propagado desse jeito. Não propaga. Porque quem gosta de você não te defende, tá? Ela só começa a defender quando o gente te odeia se levanta. Então, como transformar a gente que gosta de você em defensor daquilo que você carrega? Se você der minimamente uma vantagem, um tipo de resultado para uma pessoa, e ela gosta de você, e ela vê alguém se levantando contra você, ela vai usar o resultado que ela tem para te defender. Ninguém defende de fato porque você é legal, porque você é digno de ser defendido. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai usar aquilo que você deu de resultado com ela e vai usar como escudo. E aí ela se levanta para te defender porque tem alguém atacando. Logo você é um vulcão que entra em erupção no meio da discussão, um atacando, o outro defendendo. As pessoas que gostam de você só vão defender se você tiver dado resultado para elas. E quando você dá esse resultado, acontece algo. Esse resultado, se tiver clareza no que eu estou falando, tiver um clarão no seu cérebro, você escreve putz. Alguém está perguntando se é ao vivo. Aqui no Brasil, 5h39. Tem que fazer esse putz entrar.
ele tem que ser mais rápido ou aparecer só no fundo. Tem como aparecer meio leve assim, ao invés de cortar a imagem. Esse putz é um negócio que abre a chave do seu, entrega a chave pro seu cérebro explodir. O cérebro é o quê? Eu vou treinando vocês, precisa aprender o putz, que aí se estimula a subir a frequência da conversa. O cérebro é um cofre. Escreve aí, todo mundo. O cérebro é um cofre. Como o cérebro é um cofre, o cofre precisa ser aberto. E eu descobri uma coisa sobre o cérebro. O cérebro é um cofre. O cérebro é um cofre e ele precisa ser aberto. E quando você abre o cofre cerebral, tem outro cofre. E aí você abre outro cofre. E cada experiência que você vai tendo, em cada desafio, é a abertura de um cofre. E aí você vai vendo quantos cofres cerebrais você já abriu. Tem gente que nunca abriu nenhuma vez. O cérebro é um cofre que tem riquezas escondidas e precisa ser aberto. Quando você descobre isso, você fica maluco. Você fala, não, cara, eu preciso da senha. Aí agora você vai falar, por isso que eu vou acordar. Por quê? Porque o Marçal vai passar os códigos do cérebro. Os códigos do cérebro para te fazer prosperar. Quando o seu cérebro ele desiste de ser pequeno, ele fala, então me dá a senha. Vamos ver se você dá conta de abrir o cérebro. E aí você abre as oportunidades, acontece algo incrível. Seu cérebro começa a responder diferente. Eu não sei quem estava assistindo a live ontem, mas vocês perceberam que as pessoas contam histórias com um código distorcido para o cérebro não abrir, e elas chegam na minha frente, eu vou lá e abro o cofre. Quem aqui assistiu a cena de ontem? A cena de ontem, na live, quantas pessoas mais ou menos subiram no palco ali? Umas 20? Vocês chegaram a ver ou não? Umas 20 pessoas subiram. As pessoas subiram ao palco e elas queriam, pelo menos umas 30 pessoas na plateia levantaram a mão falando que queriam no MEDP. 10 subiram porque o que eu falei por 1 hora e quase 2 horas era a senha do cofre. A pessoa fala, quer saber, mano? Eu já vou subir de todo jeito. Marçal já deu a senha, eu abri, eu acabei de abrir e vi que tem riqueza no meu cérebro, eu vou pegar. Quando a pessoa sobe, acontece algo, ela já pegou a senha. O outro fala, cara, eu tô tentando bater aqui, mas tá tudo misturado com letra, tá tudo misturado aqui, eu tenho uma história aqui para contar para não abrir. O que acontece? Quando eu ouço a história da pessoa, eu vou e jogo a senha no cérebro. A senha do cérebro faz... Aí na hora que abre... Abriu o cérebro, a pessoa fala, cara, o que eu vou contar para esse homem? Esse homem tem a senha da minha cabeça. Posso contar? Tem nada de especial quando você entende o cérebro. É igual beber água, é igual ler um livro, é igual correr, é igual normal. Você olha, você chega no cérebro, o cérebro fala, ó, eu não vou deixar você abrir isso aqui porque vai dar trabalho demais, porque prosperar dá trabalho. Aí encontra com a realidade nua e crua, pessoalmente. Marçal, como assim? Você acha que você é a realidade? Eu acho não, tenho certeza. Todo mundo que tem resultado encontrou o mundo real. Todo mundo que descobriu a natureza é a própria realidade. Quando você expressa exatamente aquilo que ele chamou, você é a realidade. Eu quero que você escreva isso. Eu sou a realidade. Quando você descobre que você é a realidade, acontece algo importante na sua vida. Quer saber o que é? Você para de dar desculpa, para de contar a história e o seu cérebro vai abrir. E com esse cofre aberto, é tanta riqueza que tem dentro dele que muita gente vai ser servida por você. Muita gente, de acordo com a riqueza e com os cofres que você vai abrindo camada por camada, vai fazer com que seu propósito engrosse o caldo. E aí as pessoas não vão entender, cara, mas você não era para ser essa pessoa. Não, você sempre foi essa pessoa. Só que você estava atrapalhando. Então, se 60 pessoas levantam a mão, 30 pessoas levantam a mão querendo ir no MEDP, mas começa a contar uma história, 10 já pegou todas as senhas que eu bati, abriu o cofre e falou, quer saber, eu vou embora, eu vou cair para dentro. Os outros foi contando história, não teve um que contou a história que não subiu. E eu me divirto porque eu tenho um prompt do cérebro. Eu não sei se você já parou para pensar. Presta atenção. O prompt do cérebro é um emaranhado de comandos. As pessoas contam uma história na minha frente e eu olho para aquilo, eu tenho uma compaixão tão grande, porque eu tenho um prompt que resolve qualquer tipo de resultado do cérebro. Eu tenho 20 anos de programação de cérebro. Se você souber usar a inteligência artificial, que eu duvido que você saiba, você começa a instalar prompts, a inteligência artificial ela vai reagir diferente por causa dos seus prompts, por causa dos seus emaranhados de códigos. Não é igual perguntar para o Google. Tem gente que tem uma experiência pífia com a inteligência artificial, porque você acha que é perguntas e respostas. Se eu instalo o prompt e falo para o prompt pensar do jeito que eu quero, ele vai pensar desse jeito.
Se você criar um prompt e pedir para a inteligência artificial tomar decisões de acordo com o que o Pablo Marçal toma, você vai mudar completamente as tomadas de decisão. Vai ser as coisas mais difíceis que você vai ter que fazer na vida. É o seguinte, tem como colocar IA no seu cérebro. Drivers mentais é o modelo de IA que gera tomadas de decisões com drivers mentais, com a anexação de coisas que você deseja para você, do jeito que você quer, e crescendo com isso. Então, se o cérebro é um cofre e eu consigo programar esse cofre, o que eu tenho que fazer? Eu preciso simplesmente escrever esse prompt, instalar esses drivers mentais. Você fica o tempo inteiro focado na vida do mesmo jeito. Escreve os prompts para você ver. Alguém escreveu, a IA vai matar a gente ou não? Ah, não, a IA só vai tirar seu emprego, vai te mostrar que você é inútil. Se você não governar, você vai dar lógico. Agora, se você governar, você vai fazer igual eu, você vai ganhar milhões, melhor, centenas de milhões com inteligência artificial. Então é o seguinte, você é uma IA criada por Deus. Você precisa escrever os prompts. Escrevendo os prompts, tudo vai mudar. A Ana Franklin está perguntando ali, como é que faz isso? Ana, você quer saber como é que faz isso? Você vai fazer o seguinte. Você determina a vida que você quer. Por exemplo, você pode estar sedentário agora. Estou só supondo, tá? Vai que eu acerto. E aí você cria um prompt de comando. Eu vou virar atleta. E para virar atleta, eu vou começar a correr. Aí eu preciso comprar um tênis de corrida e eu vou correr todo dia. E aí eu programo meu cérebro para virar corredor. Eu fiz isso em 2023. Nós estamos em 25? Fiz no final de 22, corri no 23. O que eu fiz? Corri 5 km todos os dias. Quando eu fui construir essa linha de comando, eu não sabia a loucura que eu estava entrando. Quando eu escrevo a linha de comando sendo corredor todos os dias, eu fui pro meu primeiro triatlo. Eu surtei, tanto que foi louco. Cheguei em segundo no triatlo. Já ganhei prova de triatlo, já fiz 11 provas. Aí depois, esse prompt foi só aprofundando e virei Ironman. Aí depois virei Ultraman, fiz outro Ironman. Eu comecei a fazer coisas e ver que o meu nível de resistência é um absurdo. Eu construí um prompt de comando de atleta. Fiz prova de 452 quilômetros de Ultraman, né, que é uma ultra triatlo de uma mega distância de 452 quilômetros. Se você olhar direitinho ali, ó, não sei se dá para ver daqui, acho que não dá para ver daqui. A minha bicicleta fica pendurada ali no santuário, depois eu mostro para vocês. É um lugar aí que fiz um santuário do Iron. Então, tem uma foto, tem a bike, tem medalha, tem os cambal. Fiz 10 maratonas. A construção de um prompt me levou para um monte de lugar que eu nunca imaginei, nem que eu daria conta de fazer. Só que de tanto eu aumentar a pressão do meu cérebro foi lá e entregou isso para mim. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que todo prompt de comando, você não sabe o que vai virar. O prompt é um setup, o prompt é um tronco, é uma raiz de comando. E quando você começa a fazer, você não sabe onde vai parar. Se você acordar aqui todo dia, você vai instalar um prompt na sua cabeça. Você vai buscar a primeira sabedoria. Se você acordar todo dia, você não sabe o que isso vai virar. Porque a IA, ela vai aumentando com a inteligência que ela vai adquirindo. E você também. Alguém está falando, como aumentar essa sabedoria? Como aumentar essas coisas? Se eu tenho uma raiz de comando e começa a entrar para dentro disso e viver isso, esse negócio vai pegar proporções que você não está imaginando. Você, por exemplo, acordando 4h59, ouvindo pelo primeiro ato do dia, começando a aprender, aí você já para e já ora, você faz sua mentalização, você lê a palavra, você começa com aquilo que é premissa de fato, algo poderoso vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. E aí o que vai acontecer? A sua mente vai ser transformada, você não dá conta de pensar pequeno daquele jeito, você pega os códigos, abre esse cérebro mais uma vez, e ao abrir esse cérebro mais uma vez, vai começar a te dar resultado, aquilo começa a aumentar a autoridade, e você começa a evoluir, e você fala, cara, o que está acontecendo na minha cabeça? Alguém tá ali falando, eu não aguento mais nadar e não chegar na praia. Eu tô passando de barco, me dá aqui sua mão. Sobe do barco. Você tá nadando no oceano, tá faltando 5.000 quilômetros para chegar.
Você vai nadar, 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 nadar e não vai chegar, tá tudo certo. Sobe no barco. O 459 é um barco. Aí, ó, os meninos foram lá e mostraram. Olha isso aí que massa. Isso é um santuário. E esse santuário, ele tem as medalhas e essa bicicleta aí eu fiz o Ironman em 9 horas e 46 minutos. Ou seja, se você construir um prompt para buscar sabedoria, algo poderoso vai acontecer. Você vai achar a sabedoria. Você vai achar a sabedoria. Vou dar um conselho. Você pode transformar o 459 num novo vício da sua vida. Esse vício precisa ser alimentado. Esse vício precisa ser transbordado. Esse vício, para ser validado como vício, você precisa compartilhar com outra pessoa. Eu vou te dar uma atividade hoje que você vai, se você fizer, vai mudar um pouquinho a realidade. Olha o que é a experiência que eu vou passar para você. Você vai pegar essa bomba desse WhatsApp seu e vai convidar algumas pessoas para acordar junto com você. Um monte de gente vai te criticar, vai rir. Ah, mas o Marçal, ah, mas dizer que. Você fala, cara, tem como você acordar por mim para a gente discutir isso depois? Aí você cria um grupo com a pessoa. Você vai ver, cada 10 que você chamar, só um vem. Marçal, mas qual que é a intenção? A intenção é não fazer sozinho. Se você fizer acompanhado, algo vai mudar completamente dentro de você. Se você fizer acompanhado, as pessoas vão te agradecer demais. Você vai ter alguém no seu nível para você discutir realmente o que está acontecendo. E se você não achar ninguém, segue eu e você. Mas eu quero saber se você topa o desafio. Convidar uma pessoa para viver essa transformação. Convidar uma pessoa para viver essa transformação com você. Se você convidar uma pessoa para produzir isso com você, o que vai acontecer? Vocês vão entrar numa vibe, vai ter duas pessoas, cada um discutindo algo, e aí você vai virar para a pessoa e vai falar, cara, bora mudar de vida. Ó, você vai escrever assim, ó, eu topo. Você vai convidar uma pessoa, para aparecer uma pessoa junto com você, vai ter que convidar 10. As pessoas vão falar, o quê? Eu acordar a hora dessa? Primeira coisa, acordar. O segredo para acordar uma hora dessa é simples, é só dormir mais cedo. Não tem nada demais. Você vai convidar, algumas pessoas vão rir de você. Vai dar a lógica, sempre aconteceu desse jeito. O problema é, se você está convidando ela para prosperar, para pensar, para viver uma atmosfera diferente, ela não quer, ela está te dando um indicativo. Me deixa em paz e segue sua vida. Me segue em paz e segue sua vida. Então o desafio é, chame 10 pessoas para você ver quantos vão participar. Vocês vão ver que nem todo mundo da sua vida está com você. Tem gente que parece que está com você, mas não está, só está perto de você. Não vai fazer o que você está pedindo. Sabe por quê? Eu te conto. Faz o que a Bíblia fala. Jesus falou o seguinte: você chega numa casa, fala do evangelho, a pessoa não quer ouvir, bate o pé, sacode a poeira e vai para a próxima. Não faz sentido. Coloca o despertador no horário, cumpre o horário, você vai perceber que ninguém está com você. Eu estou com você. Vou te mostrar todo dia. Essa semana, vai ter um workshop hoje. Se você estiver em São Paulo ou chegando em São Paulo, vai ter um workshop na parte da tarde hoje para quem é empreendedor. Vai ter uma palestra hoje. O que é a palestra mesmo? Que eu tinha falado? Que eu tinha falado aí. Tinha perguntado o nome da palestra. Hã? Vai ter uma palestra hoje. Manda pro time aí, Thiago Rocha. Como começar do zero. Como começar do zero, que é uma sensação terrível que as pessoas têm. E as pessoas, elas não sabem que tem como começar. Então, essa palestra vai ser às 18 horas. Marcelo, mas 18 é cedo demais. Problema. Tem que dormir cedo para acordar aqui com vocês, então eu vou ter que fazer mais cedo. Então, às 18 horas, vai ter a palestra Como Começar do Zero. Tá? Vai ser em Alphaville. Amanhã, dia 10 e 11, que é amanhã, vai ter um treinamento de empresas. É como estruturar a sua empresa, como pegar as bases desse tempo e fazer um reset aí na sua empresa, né? Vai rolar isso também. Método IP vai ser dia 16 e 17. 16 e 17 de junho significa segunda e terça. E alguns de vocês vão comigo para Israel, né? Algumas pessoas. Tem gente perguntando se é ao vivo. É ao vivo.
Aqui desenrola ao vivo. Então, na viração do dia de hoje, que é às 18 horas, vai rolar a palestra. Vai ter online também, tá bom? Tem gente que parece que tá com você, né? Mas ela só tá perto de você, ela não tá com você. Gente que tá perto, parecendo que está com você, na hora que você testa, vai mostrar que a pessoa não está com você. Ainda tem vaga para Israel? Acho que a última oportunidade é nessa semana. Virou o quarto lote, o último lote, acho que essa semana, por conta de visto, você tem 5 dias aí, eu acho, no máximo, para conseguir entrar nesse negócio, ou menos. Ou menos. O que eu sugiro que você faça? O IP é uma imersão de inteligência emocional que você passa comigo, e aí na hora que você entra nesse negócio, não tem como dar errado. Não tem como ser do seu jeito, vai ser do nosso. Vai ser um pouquinho diferente. Fechando o assunto de hoje, que eu não sei se o seu relógio é igual ao meu, mas aqui no meu marca 5h55 da manhã, horário de São Paulo. Que loucura. Não falei nada e já deu 1 hora. Isso é um absurdo. Isso é contra a natureza, não é possível. Tá errado esse trem. Como é que a gente tem 1 hora que a gente tá aqui? A gente vai fazer um negócio que chama boot. Escreve aí, boot. Boot. B-O-O-T. Boot. Boot é uma mentalização. Você vai começar o dia mentalizando. E na hora que você estiver mentalizando, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a fazer o download da realidade que a gente quer. Entende? Então você que está assistindo e quiser entrar no MEDP, você clica aí no QR Code e cai para dentro. Eu quero que vocês saibam que a intenção dessa nova temporada do 459 é a revolução dos improváveis. Por que é a revolução dos improváveis? A revolução dos improváveis, ela nada mais é que aquele que não foi preparado, aquele que não foi, que não veio de uma vida, de uma família rica, aquele que não foi designado por terceiro. Ele mesmo escolheu fazer uma revolução. A revolução dos improváveis é que cada coisa que você for aprendendo e cada código que você for destravando no seu cérebro, isso vai diminuir a improbabilidade. E a cada aula juntos, cada encontro juntos, nós vamos aumentar a probabilidade de transbordo, de governo, de transbordo, né, na vida das pessoas. E isso vai fazer com que você se assuste consigo. Você vai assustar com aquilo que você carrega. Por quê? Porque eu sou um improvável, você também é. Fala assim, eu sou improvável. Eu sou improvável. Eu sou um improvável. Isso vai ser muito melhor, porque o resultado de quem é improvável é muito massa. É muito chocante para a maioria das pessoas que não imaginam sobre a improbabilidade que você carrega. Então, se você é um improvável como eu, vai dormir mais cedo, acorda mais cedo e choque o mundo. Vai estudar, vai adquirir a sabedoria, vai fazer com que as pessoas sejam abençoadas por você no pouco que você tem. Lembra que a Bíblia fala assim, ó, que você vai ser, se você honrar com um pouco, você vai ser colocado do muito. Então, hoje é um grande dia. Nós começamos a nossa semana. Como é que passou 58 minutos de negócio desse? Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu para prosperar. E o fato de você ter nascido para prosperar, te falta treinamento para você prosperar. A palavra fala que o Senhor tem planos da sua prosperidade. Eu estou aqui para te dar os códigos. Você acordou, não durma mais. Não durma mais. Não durma mais. Ponto final. É hora de se levantar. É hora de você agir. É hora de você fazer esse boot agora e fazer uma atividade muito simples. Envolva pessoas para estar com você nessa transição. Nós vamos fazer uma transição. Nós vamos fazer um caminho, uma jornada. E você é um improvável. Eu sei por que você é um improvável. Porque você está ouvindo alguém que é improvável. E não tem problema ser improvável. Não pode continuar na improbabilidade. Não pode continuar na improbabilidade. Estamos juntos até depois do fim. E eu vou fazer o boot com você agora. Escreve todo mundo boot aí. Bora pro boot. Bora pro boot. Carinhosamente, quem acorda todo dia 459 vira e fala assim, ó,
Olha o Titi na área. Titi é professor, tá? Então vem aqui te dar aula todo dia. Vem aqui estimular seu cérebro, vem aqui fazer você pensar, vem aqui fazer você entrar na revolução dos improváveis. Vamos tocar o terror na terra, fecha os seus olhos e bora fazer o boot. Fecha os olhos, respira bem fundo. Tira a mãozinha do teclado agora. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa semana. Que semana poderosa. Cada dia tem o seu mal. E eu governo sobre o mal. E eu transbordo o bem. E eu cresço. E o meu propósito é fluir na vida de outras pessoas. A minha vida está a serviço de outras vidas. Ninguém vai me parar. Ninguém tem o poder de me desanimar. Se falarem sobre mim algo que é verdade, o que eu posso fazer? Se for mentira, por que preocupar? Se for verdade, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. O que uma pessoa fala ao meu respeito fala mais sobre ela do que sobre aquilo que Deus falou ao meu respeito. Então, eu me esforço para entender o que o Senhor fala sobre mim. O Senhor é que tem bons pensamentos, pensamentos de paz e não de guerra. É o Senhor que tem planos de prosperidade para mim. Então, nada tem a ver comigo. Não estou preocupado. Meu propósito é agradar o Senhor. E para agradar o Senhor eu preciso de fé. E fé é desafio. E eu me envolvo no novo desafio. Acordar todos os dias. E todos os dias eu vou levantar animado. Vou passar aquele café. Vou pegar a palavra. E vou determinar que ninguém vai mudar nada naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu tiro a possibilidade de eu mesmo atrapalhar aquilo que eu fui chamado. Eu tiro a possibilidade de a minha própria pessoa mudar. A minha própria pessoa tentar parar a mim mesmo. Eu anulo essa possibilidade. Eu fui chamado para governar nesse tempo. Eu fui chamado para multiplicar os códigos do reino. Eu fui chamado para não me curvar para ninguém nessa geração, a não ser para quem me chamou. Eu anulo a possibilidade de eu mesmo desistir. De eu mesmo parar. Não faz sentido. Não é por mim. É por milhões de pessoas. Eu não vou parar. Quando você tem essa certeza no seu coração, até o diabo fica impressionado. Ele fala, credo, você não vai parar. Nem você pode parar. Quem vai te parar? Se ele te chamou, tudo que ele colocou em órbita, em movimento, ele não deixa ninguém tocar. Se nem você vai parar, é impossível esse negócio parar. Todas as possibilidades de paralisação foram eliminadas. Mentaliza uma semana poderosa. Você é empolgado com a vida. Você com vontade de ajudar os outros. Você com a vontade absurda de fazer tudo diferente. Respira bem fundo. Abre o sorriso. Vai valer a pena. A gente mentaliza você se encontrando comigo 1 ano depois desse primeiro dia. Você falando, cara, você não sabe o que você fez com o meu cérebro. Você destruiu o meu cérebro. Eu falava, não destruí seu cérebro. Só lavei ele com a mangueira de alta pressão. Te deu os códigos. Você abriu o cofre. Espero que você tenha servido como bom mordomo do reino as pessoas com esses códigos. Abre o sorriso, esfrega suas mãos com muita força, vai. E fala assim, ó, já é. Já é. Tamo juntos. Até depois do fim. Isso é muito bom. Alguém escreveu ali, quase desistindo. Faz igual eu, desista de desistir. Escreve aí, já é. Para quem tá chegando hoje, tem um negócio chamado Tamo Juntos Até Depois do Fim, que é TMJADF. É um código para quem vai se encontrar depois dessa vida. Quem é reinante dá conta de usar. Tem gente que eu mando mensagem no WhatsApp, eu não identifico o espírito dela, a alma dela no reino, eu só escrevo Tamo Junto. Mas quem eu sei que é reinante é Tamo Junto Até Depois do Fim. Quem é do pior ano da sua vida, mentorado meu, já pode ir para a sala de aula, nós vamos entrar.
Marçal, eu queria entrar nesse trem também. Agora não tem como, não. A hora que tiver a chance, você entra. Marçal, eu quero ir na palestra hoje. Vai nos stories Pablo Marcal 1, clica no link, compra seu ingresso e pode levar mais 3 com você. Fechou? Pode levar mais 3 e a gente se vê às 18. Tem um workshop, alguém sabe que workshop que é o workshop de hoje? Tem alguém do time aí para colocar na tela? O time para colocar aí na tela tem o... Se tiver aí, tem um workshop empresarial hoje. Quer ver nos stories aí? Tá em agenda, ó. Como tornar sua... Nossa, esse aí é pesado, hein? Como tornar sua empresa inquebrável. Inquebrável. Empresas exponenciais vai começar amanhã, tem como você entrar hoje. O IP é segunda e terça que vem. É uma imersão de inteligência emocional. Vai passando aí. E os códigos de Israel. Código Israel. Os códigos milenares desse povo. Tá tendo mentoria todo dia. Desde o dia 1º de junho. Tá gravado. Se você decidir entrar nisso, essa é a última semana. E acredito que sexta-feira talvez você não consiga mais mexer com isso. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim. É um prazer estar com você. Curtir o boot? Curtir o boot aí? É muito bom transbordar. Fica meu recado para você. Vá cuidar da sua vida. Funciona cuidar da vida. Eu tô fazendo isso aí há uns 20 anos e tá funcionando. Vá cuidar daquilo que ele colocou no seu coração. Não fica muito emocionado com o que as pessoas acham a seu respeito, porque isso não interessa. O que interessa é o fruto que você dá. A gente conhece uma árvore pelo fruto e não pela opinião que as pessoas têm sobre ela, tá bom? Tamo juntos até depois do fim. Um beijo no seu coração, foi uma honra. Esse primeiro dia, bora tocar o terror na terra com pressão. Beijo no coração, é nóis. Faz o seguinte, me marca nos stories aí agora, no Instagram, Pablo Marcal 1, que eu quero ver aqui nos stories quem é que tá acordado. Vou falar com alguns aqui, bora criar uma interação, fechou? Se você é grato ao que aconteceu hoje, fala, Onofre, você vai fazer o seguinte, você vai conectar essa mensagem, você vai pegar esse link e você vai mandar para a pessoa e falar, cara, assiste esse primeiro dia aqui, vê se vale a pena se acordar. Quem tá ao vivo é diferente, quem tá na vibe é diferente. Fechou? Tenho primícias daqui a pouco aí, às 7 nas minhas redes. Eu vou entrar aqui agora na mentoria fechada e tamo junto. Beijo pra todo mundo e é nóis. Encerrando a transmissão. Pode apertar encerrar aqui. Encerrando a transmissão e tamo junto até depois do fim. É nóis.